pessoal, eu sou o Thiago Bortoleto. Para a aula de hoje eu separei para vocês aqui 2 dias de mercado. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2021. Eu separei para vocês os 2 dias anteriores, para vocês entenderem a relação dos tempos gráficos. O que o preço está dizendo no gráfico de 30 minutos, no gráfico de 15 e no gráfico de 4 minutos. Então, para quem já utiliza o template da linha mágica, já conhece e sabe que onde nós temos um movimento de alta, nós vamos ter a linha mágica passando aqui no meio. O que nos interessa? Pegar este rompimento aqui para cima, comprando. Quando nós temos um movimento de baixa, nós temos a linha mágica passando no meio. O que nos interessa? Pegar este rompimento aqui para baixo. Operem sempre a favor da tendência, sempre olhando o preço. O que o preço está fazendo? Então, neste ponto, o que o preço está fazendo? Ele está rompendo a região da linha mágica. Então, ou seja, nós vamos entrar comprando. Então, olhar o preço é diferente de olhar indicador. Nunca olhe indicador. Olhar indicador seria este ponto aqui, ó. Eu tenho um MACD cruzando para cima, eu vou comprar, está errado, tá? Vocês têm que olhar sempre o preço, nunca olhe indicador. Ah, uma média menor cruzou uma média maior, não dá certo, não funciona. Vocês têm que olhar o que o preço está fazendo. Para começar a explicar aí a relação dos tempos gráficos, antes de a gente olhar aqui no gráfico o que o preço está fazendo, eu vou mostrar para vocês em desenho o que é o M15, o M30 e o M4. Então, pensem no mar, tá? Numa onda. A gente sabe aí, muitos já foi no mar. E vocês sabem que quando nós temos uma onda maior, nós temos uma força maior aqui empurrando a água para frente. Então, quando nós estamos numa tendência de alta, nós tínhamos, por exemplo, esse aqui seria como se fosse o M30. Então, eu tenho aqui o nosso M30, que é o gráfico de 30 minutos. Nós temos na sequência um gráfico de 15 minutos. Aqui nós temos o nosso M15. E mais à frente nós temos o M4. O que acontece quando uma onda pequena ela retorna até a região de uma onda maior? Esta onda maior, que é de 15, ela vai empurrar esta onda menor porque ela é mais forte. Então a tendência é que o preço, imagine que cada desenho desse seria o preço. Então o preço ele está aqui na região de 4 minutos, ele volta na região de 15 minutos. O que vai acontecer? Quem é mais forte? Então, aonde vocês vão identificar a tendência? Opa, ele está voltando no gráfico de 15 minutos. Então, a probabilidade é o quê? O 15 é maior que o 4, ele vai empurrar o preço, continuar a tendência para frente. Quando o preço retorna para uma região de 30 minutos, o que nós vamos olhar para o preço? Bom, ele retornou para essa onda de 30, ela é maior. O que vai acontecer? A probabilidade que este tempo de 30 minutos empurre todo o tempo de 15 e o de 4 minutos, fazendo com que o preço ele vá em tendência de alta. Então, isso, o que nós temos? Uma tendência de alta, nós temos uma pernada de alta, um pullback, outra pernada de alta. O que nos interessa pegar nesse tipo de movimento? Nos interessa pegar o começo da tendência, que seria o rompimento da linha mágica para cima, tá? Isso daqui a gente identifica como rompimento da linha mágica para cima. O preço sobe, vai até um ponto de uma média maior e ele retorna. Quando ele retorna, o que nos interessa? Pegar justamente este ponto aqui e comprar novamente. Para quê? Para que a gente pegue essa nova tendência de alta. Então, quando nós estamos em tendência de alta, nós temos que comprar nos fundos. Então, é início da tendência, que é um rompimento. Nós temos um pullback, que é um retorno até uma determinada média, para a gente pegar essa pernada de alta.
Porém, onde nós vamos identificar isto no gráfico? O que eu quero dizer? Que o preço, quando ele rompe, por exemplo, aqui, uma região de 30 minutos, quando nós temos aqui, ó, uma região de M30 sendo rompida, o que a gente faz? Nós vamos aguardar ela retornar até uma região da M15. Eu vou mostrar isso para vocês lá no gráfico, que quando o gráfico rompe, ele volta numa determinada região. Então, quando nós estamos mais protegidos e onde o nosso risco retorno, ele se transforma aqui neste ponto, ele tem que fazer o quê? Nós temos que arriscar um ponto para cada 3 de ganho. Ok? Então, aqui nós temos 1 de loss para cada 3 de ganho. Ok? Então, isso lá no gráfico, eu vou mostrar para vocês exatamente esse tipo de movimento. Como que a gente olha isso? Então, voltando aqui para o gráfico, o que nós temos? Uma região de rompimento da linha mágica. Neste ponto, nós temos quem? Rompimento e início da tendência. Como que a gente identifica isso? A linha azul do MACD, vocês podem ver neste ponto aqui, ó. A linha azul do MACD, o que ela está fazendo? Rompendo a região do eixo zero. Então vocês vão estar aprendendo, eu vou ensinar para vocês a operação de eixo zero, tá? Que é a operação mais segura que a gente tem hoje com o risco retorno 3, que é 1 de loss e 3 de ganho. Então, neste tipo de operação de rompimento da linha mágica, vocês têm que ter a favor de vocês a linha azul do MACD rompendo aqui a região da linha vermelha, que é a nossa 72. O MACD, a linha azul, rompendo o eixo zero. E nós vamos ter qual cenário? Então, no M30, ele vai estar rompendo a linha mágica. O que nós vamos fazer? Olhar lá no M15. O que nós temos no cenário do M15? Nós temos este momento, que é exatamente o ponto de rompimento do M30. O que aconteceu também no M15? Nós temos MACD acima do eixo zero, a linha azul. Nós temos aqui o preço, então nós estamos olhando o preço. O preço está o quê? Acima da 72. Ele está rompendo uma região de 144 e está aqui, ó, segurando num suporte também da linha mágica do M15. Então, o que nós temos que pensar? Em operação de compra a favor da tendência e acreditar que a tendência ela vai acontecer. E qual é a relação que a gente tem lá no M4? Então, quando eu tenho M30 rompendo a 72, M15 rompe a 144, e lá no M4 vocês vão perceber que nós vamos romper aqui a região da 610, que é esta linha mais escura preta, que eu destaco ela. Então, quem tem o template da linha mágica, ele recebe todas essas linhas, e a configuração desse MACD é a configuração desta linha mágica azul aqui. Eu coloquei a imagem aqui para vocês entenderem. Neste ponto, quem que nós temos aqui? No M30, nós temos o rompimento da média de 72. Neste ponto, quem que nós temos? A 144, que é uma região de rompimento para cima. E no M4, vocês vão ver que o preço ele vai estar rompendo a linha da 610. Quem assistiu aí os vídeos dessas linhas, todas elas têm a relação com Fibonacci. Então, para vocês entenderem a relação dos tempos gráficos, quando nós temos um gráfico de 30 minutos, um rompimento da 72 da linha mágica para cima, nós vamos estar rompendo lá no M15 a média de 144. Nós vamos estar com um cenário de MACD, linha azul cruzando o eixo zero, ele já vai estar rompendo essa região do eixo zero. E nós vamos ter lá no M4 a linha azul acima da vermelha e acima do eixo zero, identificando que nós estamos numa tendência de alta, entrando numa tendência de alta nos gráficos maiores, e aqui nós vamos ter o preço rompendo a região da 610. Então, essa é a relação entre os tempos gráficos. Entre um rompimento de uma 72 num gráfico maior, ela vai estar rompendo uma 610 lá no gráfico menor. E o preço tende a ir embora.
Continuando o movimento de alta, em que ponto nós vamos calcular o risco retorno 1 para 3? Então, eu não peguei este ponto de rompimento, eu encontrei o preço, ele está nesta região. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão olhar o lado da tendência, então o MACD ele está acima do eixo zero, essa linha azul. Porém, vocês vão ter que calcular o risco retorno. Então, se eu estou em uma tendência de alta, eu vou comprar. Porém, o que nós vamos fazer? Calcular o risco retorno. Se eu comprar neste ponto, que eu não sei se é um topo ou não, então eu não sei se daqui ele ainda vai subir mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular 1 para 3. Eu vou calcular 65 pontos de loss vezes 3. Eu vou ter que pegar 180 pontos para cima. Não faz sentido entrar numa operação aqui. É proibido. Vocês não podem arriscar mais. Vocês arriscarem 60 pontos. E aonde vai ser o stop de vocês? Então, o que vocês vão ter que fazer? Esperar o preço retornar numa região de média. E vocês vão olhar nos tempos gráficos menores para ver se eles estão numa região em pontos de compra. Porque numa tendência de alta, o que nos importa? Fazer um desenho bem simples. Nós temos uma pernada de alta, o que importa? Pegar este ponto de rompimento. Não peguei o ponto de rompimento, o que nós temos que fazer? Aguardar, tenha paciência e disciplina. Vocês têm que fazer o quê? Aguardem o preço fazer o pullback. Mas, Thiago, até onde é esse pullback? É aí que entra a operação de eixo zero. Aí que é o ponto-chave para vocês fazerem o quê? Comprar nesta região, que vocês vão entrar na operação, colocar um stop numa posição onde vocês estão arriscando um aqui para ganhar pelo menos 3 vezes mais. Então, essa é a operação de eixo zero. Tá, mas como eu identifico ela no gráfico? Eu vou mostrar ela para vocês de forma segura, aonde lá no gráfico de 30 minutos, vocês vão ter ela retornando numa região de 17,34. Neste ponto, vocês vão olhar o que? Gráfico de 15 minutos. Nós vamos estar procurando a operação de eixo zero, que é estar protegido pelo MACD. De que forma? Vocês vão ter que olhar esse formato. Ó. O preço, sempre olhem o preço, para saber o que ele está fazendo. O preço chegou na 72. Então vamos olhar se eu estou protegido pelo MACD. Eu tenho linha azul acima de linha vermelha e acima de eixo zero. Quando está nesta configuração, nós temos uma grande probabilidade de o preço bater nessa 17,34 e continuar subindo no M30. Como eu disse, a força maior. Quanto maior o tempo gráfico, maior é a força do movimento. Maior o tempo gráfico, maior é o alvo de saída. E o risco é menor. Então o que nós vamos fazer? Nós estamos arriscando pouco aqui agora pelo M15. Então nós temos aqui, ó, região de M15 com pouco risco. Daqui abaixo da 72 aqui. Ou seja, abaixo nós temos aqui, ó, a proteção de pelo menos 3 médias maiores de 20 pontos. Para pegar pelo menos aqui, nós temos aqui, ó, 50 pontos de alvo, que é o topo anterior. Então, o que nós temos que arriscar? Pouco para ganhar muito. Como que nós vamos fazer? Protegendo. Eu vou fazer o desenho para vocês, aonde o preço, o que ele vem fazendo? Esta pernada de alta, o preço subiu. Então, ele começou a subir aqui. E o preço começa a retornar. Até onde? Um ponto de suporte. Qual que é o suporte que a gente quer pegar? Este retorno aqui. Então, nós temos aqui um rompimento de M30. E eu vou aguardar uma operação de 72 aqui de eixo zero no M15. Como que nós vamos procurar isso? Porque a nossa média de 72 ela vai estar passando aqui. E o preço vai estar chegando nesta região que nos interessa. Nós estamos olhando quem? O preço. Como que nós vamos ter a formação do MACD? O MACD vai estar com o eixo zero nesta região. Nós vamos ter uma linha azul, que ela vai estar em tendência de alta, linha azul acima do eixo zero, e que essa linha azul também vai estar acima de uma linha vermelha,
que vai estar nesta configuração. Então, quando a gente tem este formato no gráfico, onde o preço, nós vamos olhar o preço chegando na 72, eu tenho linha azul, linha vermelha e eixo zero. Neste formato configura-se o que? A operação de eixo zero, aonde nós temos um risco 1 contra 3 de ganho. Então, para que arriscar muito para ganhar pouco? Nós temos que arriscar pouco para ganhar muito. Então, nós queremos pegar esta pernada de alta, nós queremos pegar este movimento. Como que a gente faz isso? Olhando lá no gráfico. O mercado subiu, fez um pullback na região da 17,34 aqui, ó. E nós vamos olhar quem? Lá no gráfico de 15 minutos. Quem que ele está? Região da 72. MACD, linha azul acima de vermelha e acima do eixo zero. Como que nós vamos ter lá no gráfico de 4 minutos? Nós vamos ter também essa região aqui, ó. O preço vai estar na região da 610. Vocês vão olhar o preço aqui, ó. Ele vai estar segurando na média de 305 e na 610, que são as médias maiores num tempo menor. Então, próxima operação, uma operação de rompimento da linha mágica para baixo. O que que nós temos? O preço, sempre olhando o preço, fechando abaixo da linha mágica. Nós temos que já pensar numa operação de venda, que nós vamos arriscar pouco. Para quê? Arriscar pouco, um stop acima da linha mágica e da 17,34 para não pegar, e operar vendido. Para quê? Para que pegue essa pernada de baixa, operação de rompimento. Não peguei a operação de rompimento do M30, quero aguardar um pullback e aguardar um retorno seguro. O que que o preço ele vai fazer? Nós vamos olhar agora a operação de eixo zero invertida. Que jeito que é o desenho? O preço vem na 72 e nós temos um MACD, linha azul, linha vermelha e eixo zero. Aí é o contrário. Aí o que que vai acontecer com o preço? Ele vai bater na 72 no M30, ele vai bater na 144 no M15 e lá no M4 ele vai bater exatamente na linha preta 610. Então, agora como montar uma operação de eixo zero numa tendência de baixa? O que que nós temos? Agora, como montar uma operação de eixo zero numa tendência de baixa? O que que nós queremos pegar? Nós temos esta tendência de baixa, um retorno do pullback. Então, se a gente não pega esta operação de rompimento, nós vamos pegar quem? A operação de pullback, aguardar esse pullback, retornar numa região de média para pegar esta próxima pernada de baixa. Mas, como que nós vamos fazer isso lá no gráfico? Nós vamos olhar o desenho do MACD, ele é ao contrário, ele é linha azul, linha vermelha e eixo zero. E o preço vem na 72. Como que é isso lá no desenho? Nós temos o preço caindo. Então o preço ele vem fazendo uma tendência de baixa. A linha da 72, ela começa a cair. E o preço retorna nesta região da 72. Então, quando nós temos o preço voltando na região da 72, o preço retorna na média 72. O que que nós vamos fazer? Olhar para o MACD. O MACD ele vai ter o seu eixo zero, porém nós vamos ter essa configuração de linhas de MACD, onde ele vai estar nessa sequência. Nós vamos ter uma linha vermelha. Neste ponto nós vamos ter eixo zero, linha vermelha e uma linha azul, que ela vai ter feito este formato aqui, ó. Então nós vamos ter esta configuração. Essa é a operação de eixo zero no modo vendido. Então eu tenho aqui linha azul, linha vermelha, eixo zero e preço na 72. Essa é a operação de eixo zero na operação de venda. Onde a gente encontra isso? Aqui, ó. Eu tenho um gráfico de 30 minutos. Nós temos a linha azul, linha vermelha, eixo zero e o preço chegou aqui na região da 72. Ok?
Então, pessoal, muito obrigado, um grande abraço. Foi aí uma aula para vocês entenderem essas operações e entenderem como que calcula-se um risco-retorno aí menor, né? Você perder menos e ganhar mais, tá bom? Um abraço.